Bom dia, tudo bem com você? Seguinte, durante a pandemia, né, a gente viu que alguns fundos reduziram aí a distribuição dos dividendos, né, principalmente aqueles mais impactados. Alguns diminuíram o valor do dividendo, outros cortaram o pagamento em função de algumas situações ali que estavam acontecendo com os fundos, né? Essa medida, né, essa decisão do gestor, traz alguma vantagem para o fundo capitalizar enquanto está passando por maus momentos? Depois o investidor ele vai receber esse dividendo mais lá para frente? Como é que funciona essa situação aí quando o gestor toma alguma medida nesse sentido? Certo. Especificamente sobre esse assunto, eu acho que também, assim como uma empresa, né, o fundo imobiliário aí também é quase isso, vamos dizer assim, é uma empresa no final do dia, você tem algumas regras específicas, né, você tem a distribuição obrigatória semestral de 95% do lucro caixa, mas quando você toma essa decisão, mesmo pensando do ponto de vista de uma empresa, você está tentando poupar, fazer caixa, mesmo que você não seja impactado, porque você está sendo conservador o suficiente para falar, olha, pode ser que eu tenha um problema de fluxo de caixa na frente, né? E aí você poupa para você ter dinheiro para fazer frente quando você tiver esse problema na frente. Então, basicamente, acho que é sempre positivo, tá? Do ponto de vista de uma empresa, ou mesmo do fundo imobiliário. Só que uma empresa ela pode basicamente poupar esse dinheiro. O fundo imobiliário não, né? A gente viu muitos exemplos de fundos imobiliários que realmente zeraram receita, né? Que são lá os fundos de shopping, né? Então, se você pegar, por exemplo, o XPML, né, que é um dos fundos de shoppings aí mais conhecidos pelo mercado, você fazendo uma comparação de receita no ano até agora, 2020, no mesmo período para 2019, você vai ter assim 78 milhões, mais ou menos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas 78 milhões de receita no ano passado, no mesmo período, e nesse ano 57 milhões. Sendo que o ABL, né, a área bruta alocável no ano passado, é menor do que desse ano. Ou seja, claramente o fundo teve uma perda de receita drástica, né, que está se recuperando e tal. A gente acredita muito no ativo, né? O Marco, a gente conversa bastante sobre isso, mas aí não foi questão de vou postergar pagamento, foi simplesmente, olha, não deu resultado, os shoppings foram fechados, então infelizmente eu não tenho como postergar. Alguns FIIs, obviamente, aí eu não vou citar nomes, mas se ele faz isso, com certeza ele vai ter, por conta da legislação, distribuir. E aí pode ser que venha um dividendo maior. Mas o que a gente viu na maioria dos casos foi diminuição da receita, né? E aí todos foram impactados, né? Os shoppings claramente foram impactados negativamente, mas os de laje também. Então a gente teve até uma conversa com o Mois aí vem alguns dias, eu também tive um debate com ele, mas teve várias empresas que são locatárias de prédios comerciais que estão em fundos imobiliários que, você tem um exemplo, essa empresa, ela só antecipou e falou, olha, eu não tenho problema hoje, mas pode ser que tenha algum problema, então eu vou renegociar tudo que eu tenho. E aí você tem ali também a mão do gestor para entender isso daí. Então, todos os fundos, aparentemente, assim, a maioria foi impactado, né? E eu acho que foi mais por conta disso. Então, assim, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, faz sentido sim você poupar caixa, se você tem um problema iminente para acontecer, e aí você acha que isso vai impactar o seu fluxo de caixa, então você poupa a caixa, né? Então, eu acho que o investidor tem que ver isso tanto na empresa como no fundo imobiliário como algo positivo, sendo que o gestor está sendo conservador, e não simplesmente distribuir tem a distribuição, tá maravilhoso, tá tudo muito bem, então os fundos que se pouparam é positivo, e pode ser que se esses fundos pouparam, eles entreguem um resultado maior lá, a gente tem que fazer um estudo um pouco mais acurado, mas eu acho que em linhas gerais é isso, mas eu acho que na maioria dos casos, na parte dos fundos imobiliários, eles foram impactados sim, shoppings claramente, e lajes corporativa, então todo mundo foi impactado, né? E agora a gente está vendo uma recuperação que deve vir, e shopping, pelo que a gente está vendo, né, já mudando um pouco do tema, já que estou falando de shopping, você aparentemente vai ter uma recuperação menos, vamos dizer assim, lenta do que a gente esperava. Então, é um fator positivo aí, tá bom?